paz. Estamos dando início a mais um Tadel e vamos todos juntos nesta noite adorar o Senhor, celebrar. Vamos compartilhar um pouco da palavra. E neste momento eu queria pedir que possamos fechar os nossos olhos e orar neste momento. Pai amado e querido, diante da Tua presença, Senhor, nos apresentamos, Pai, gratos a Ti por mais este dia de vida, Senhor. Graças a Ti, Senhor, por mais um dia com saúde. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor que está sobre nós, pela Tua graça, Senhor. Sim, Senhor, neste momento queremos entregar a Ti os nossos corações, Senhor. Nós queremos estar diante da Tua presença, Pai, para Te adorar, Senhor. Sim, Senhor, para dedicar este momento cultuando a Ti, Senhor. Sim, Senhor, dizendo o quão grande, o quão poderoso Tu és, Pai amado. Que os nossos corações estejam prontos, Senhor, como terra fértil, Senhor. Sim, Senhor, para dar o nosso melhor, Pai amado. Queremos Te pedir, Pai amado, que proteja, Senhor, esteja conosco, Senhor. Que esteja na energia elétrica, Senhor, na internet, Senhor. Esteja nos guardando em nossas casas, Senhor, onde quer que estejamos, Pai. Que neste momento sejamos só nós e o Senhor, para dar o nosso melhor. Vamos todos agradecer a Ti sempre, Pai, por tudo que Tu faz, Pai. Somos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. E ao estar sentado no trono e ao Cordeiro
domingo pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domingo pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. Aleluia. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão
venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclamam da glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, Senhor, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes.
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Cumprir os teus caminhos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vá dizendo: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Diga isso aí na sua casa. Senhor, valeu a pena mesmo. Repita isso, diga: Senhor, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Está valendo a pena. Diga aí em casa: está valendo a pena. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Está valendo, Senhor. Está valendo a pena mesmo. Diga mais uma vez: está valendo. Está valendo. Está valendo a pena. Está valendo, Senhor. Está valendo a pena. Está valendo a pena mesmo. Mais uma vez para afirmar: está valendo. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Está valendo a pena mesmo. Aleluia. E vale muito a pena servir ao Senhor. E quando o grande dia chegar, a gente vai cantar essa canção na presença do Senhor. E a gente vai contemplar o quanto valeu a pena. Vale a pena, querido, investir as nossas vidas. Vale a pena investir as nossas vidas no serviço do Senhor. Ei, eu tenho uma frase da missionária Marlúcia, lá da nossa igreja sede. Ela sempre diz, que eu carrego para a minha vida, é que ela diz isso. Ela diz que desde que ela foi chamada para o ministério, ela cita essa frase. Ela diz: compensa servir a Jesus. E eu quero fazer minha essa frase essa noite. Espero que você faça tua também. Compensa servir a Jesus. Compensa, irmãos. Vale muito, muito, muito a pena. Ora conosco, pedindo ao Papai do Céu para falar aos nossos corações por meio da palavra neste momento. Amém? Vou pedir para Cacau fazer essa oração. Você acompanha Cacau em oração. Peça para o Papai do Céu abençoar a minha vida, me dirigir neste momento em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que já vivenciamos aqui essa noite, Pai, pela tua presença maravilhosa, Deus, aqui neste lugar, Pai. E eu creio que em cada lar, em cada família, Deus, em cada um daqueles, ó Deus, que creem e confiam em Ti, Paizinho, nós te agradecemos, ó Pai, desde já, Pai, por este momento que é o momento da palavra, ó Deus, o momento qual, Deus, o Senhor vai dirigir e nós cremos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente, ó Deus, o Teu Filho, ó Pai, o pastor Maxwell, que o Senhor venha confirmar mais ainda, ó Deus, em seu coração, aquilo que o Senhor já depositou, Pai, aquilo que o Senhor já o entregou, Paizinho, que seja o Senhor, amigo Espírito Santo, a falar através do Teu servo, que seja o Senhor a falar, Pai, aos nossos corações, ó Pai, que tudo aquilo, ó Deus, que vier de Ti, Pai, venha criar raízes, ó Deus, em nossas vidas, em nossos corações, e que venhamos despertar, ó Pai, para que venhamos colocar em prática aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Nós te agradecemos e te aplaudimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouco eu chamo vocês, ministério, para repetir essa canção, porque aqui mais vai combinar com aquilo que a gente vai ministrar aqui essa noite. Até agora a lâmpada estava apagada, mas agora a gente está acendendo, amém? E o que é que ocorre, irmãos? Deixa eu falar algo aqui para vocês. Eu coloquei
né? Por meio do meu Instagram, né? Não foi da igreja, mas eu coloquei por meio do meu, ainda agora aí no Instagram, para quem está acompanhando no Instagram, que a partir do Tadel da semana que vem, nós não iremos mais transmitir o culto pelo Instagram, vai ser só pelo YouTube, amém? Aí, o máximo que a gente vai estar fazendo é, na hora do louvor, no início do culto, a gente vai estar transmitindo no Instagram e colocando uma mensagenzinha lá embaixo para quem entrar, para ir direto para o YouTube, porque depois de um tempo a gente vai encerrar a transmissão pelo Instagram e a gente vai ficar só no YouTube, né? Porque de fato, se a gente pensar direitinho, né, e a gente precisa pensar com a mentalidade de igreja grande, né? A gente pensar direitinho, não tem por que estar transmitindo por 2 lugares, e a gente está fazendo até então, já faz 2 meses que a gente está assim, e a galera já pegou, já sabe que nossos cursos são online, que a gente tem Instagram e YouTube. Então, a partir da próxima quarta, a gente vai estar transmitindo só pelo YouTube, amém? Só pelo YouTube, né? Então, próximo domingo ainda YouTube e Instagram, que é para a galera firmar, né? Mas a gente vai estar comunicando domingo novamente, que na outra quarta só por meio do YouTube, né? Então já vamos preparando, porque domingo é uma ocasião especial, a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor, né? Você aí na sua casa, a gente aqui, né? Então prepara aí uma mesa bem bonita, uma mesa farta, né? Em nome de Jesus, e a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. Então, semana passada nós encerramos uma série de estudos, que foram 5 estudos sobre a inspiração e a autoridade das Sagradas Escrituras, e hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Ele colocou as palavras no meu coração na segunda-feira, e hoje a gente vai ministrar sobre influência, sendo que o título que o Senhor me deu dentro dessa questão de influência para essa noite foi Influenciando em tempos de quarentena. Olha só, Influenciando é o título da mensagem de hoje, Influenciando em tempos de quarentena. Nós estamos enfrentando esse momento, é um momento atípico, né, na história do mundo, na história mundial, um momento atípico mesmo. A nossa geração nunca enfrentou um momento como esse. No passado teve algo parecido, mas não da maneira que está sendo vivenciado essa pandemia, e boa parte dos brasileiros, boa parte da população mundial se encontra em quarentena, né? Que bom seria que fosse quarentena, né? Porque quarentena fala de 40 dias, né? Olha que a gente já está com mais de 60, a gente está caminhando para 90 aqui em Alagoas, né? Misericórdia. Eu sei que tem questão política por trás de tudo isso, eu sei, irmão. Eu sou alguém que eu sou espiritual, mas eu sou racional também. Eu sei da gravidade do vírus, eu sei da gravidade. Tem pessoas próximas a mim que faleceram, pessoas que estão doentes, eu sei da gravidade. Mas eu também sei que em momentos como esse, políticos oportunistas, eles se utilizam para estar se beneficiando, né? A gente só precisa ser um pouco racional para entender, né? Por exemplo, aqui no estado a gente vai para 90 dias de quarentena, sendo que especialistas disseram que essa quarentena aqui no nosso estado era para ter começado há 25 dias apenas. Olha só, para você entender, né? Mas infelizmente a gente está inserido em um momento como esse, e é um momento diferente, é um momento que nos causa aflições, é um momento de incertezas para muitas pessoas, é um momento estranho, não é? Esse momento que os jovens costumam falar que é um momento surreal, né? É surreal mesmo, é um momento surreal, um momento estranho, mas infelizmente nós estamos enfrentando. E nós como cristãos, essa pergunta que eu quero deixar já de maneira introdutória, nós como cristãos, como devemos nos portar na quarentena? Ei, pensa aí, como é que nós devemos nos portar
na quarentena? Qual é o nosso papel como cristão neste momento de quarentena? Qual é o nosso papel enquanto servo de Deus nesse momento de quarentena? Como é que nós podemos influenciar em um momento de quarentena? Como, irmãos, nós podemos influenciar? Antes de a gente pensar nessas coisas, vamos pensar em alguns aspectos interessantes e importantes para a gente entender como a gente deve influenciar. Apesar de eu saber, eu quero ler para você o significado que eu encontrei, né, no dicionário do Google, né, do professor Google, né? O dicionário do Google, ele diz assim, sobre o que é influenciar. Ele diz assim: influenciar é induzir alguém a fazer alguma coisa. Olha só. É se comportar de determinada maneira ou pensar de um determinado modo. Influenciar é deixar-se influenciar por alguém ou por multidões. Olha só. Influenciar é se comportar, pegando essa ideia aqui, do que diz o dicionário do Google. Influenciar é você se comportar de tal maneira que você faça outras pessoas imitarem teu comportamento. Só que eu quero ir além daquilo que o dicionário diz. Influenciar é você não só se portar de tal maneira que as pessoas imitem o teu comportamento, mas que as pessoas imitem o que você fala, que as pessoas imitem o que você escuta, que as pessoas imitem o que vocês fazem. Isso é influência. Isso é influência. E o papel de todo servo de Deus, irmãos, é influenciar. A palavra influenciar, ela vem de influir. Eu vou falar esse verbo influir. Sabe o que significa influir? Influir significa fazer fluir. Aí preste atenção nesse significado de influir, irmão, que eu acho tremendo aqui para nós. Influir significa correr para dentro de alguma coisa. Influir é correr para dentro de. Preste atenção, irmão, como isso é profundo. Se influir, influenciar, é correr para dentro de, significa dizer que o nosso papel como cristão é a gente agir de uma maneira tal que glorifique a Deus, que as nossas características possam influir para dentro do mundo. Diga aleluia. Aleluia. É isso, irmãos, que Deus espera de nós. A gente precisa influir para dentro do mundo, para dentro das pessoas. Isso seja na nossa casa, no nosso trabalho, isso seja no supermercado, na farmácia, na panificação, por onde a gente pode ir nesses dias, mas em especial nas nossas redes sociais, que nós chamamos de mídias eletrônicas. A gente precisa, irmãos, influenciar. E a influência do cristão deve ser em todos os momentos. E no momento de quarentena ela não para, não. Sabe o que é que acontece? Outra vez, isso faz mais de ano, talvez 2 anos pelo menos, eu ministrei aqui na igreja uma palavra que o título foi Influenciadores ou Influenciáveis. Eu ministrei aqui. E naquela palavra, hoje vai ser diferente, naquela palavra eu estava citando que o nosso papel como cristão é influenciar as pessoas. Mas infelizmente, tem cristãos que ao invés de influenciarem, eles são influenciados. Diga, sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder. Ao invés da gente fazer o nosso papel
da gente influenciar a sociedade. Tem muitos cristãos que acabam sendo influenciados pela sociedade e pela mídia. Olha um dia, irmãos, que se a gente não vigiar, a mídia influencia. É dia de quarentena, sabe por quê? Porque a maioria da galera está dentro de casa. Aí a galera está dentro de casa, ela fica fazendo o quê? Nas redes sociais, Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, ou fica assistindo uma TV, fica assistindo os noticiários, e se a gente não vigia, a gente recebe um monte de informações e a gente acaba sendo influenciado por elas. Por exemplo, para a galera que é militante, qualquer coisinha vira um pezinho para eles divulgarem as causas deles e a gente acaba sendo influenciado. Por exemplo, irmãos, olha só. Quem me conhece sabe, eu não tenho partido político, eu não sou apartidário, eu não sou político, nunca vou ser. Mas eu sou alguém que eu não sou político, mas eu sou alguém politizado. Sabe o que é ser politizado? É que eu tento estar por dentro da política, estudar política, para entender, irmãos, o que está regendo o Brasil e o mundo. Eu sou alguém politizado, então eu não engulo qualquer coisa mais. Eu já engoli muito, irmãos. Olha só, eu não sou apartidário, eu não sou político, mas eu sou politizado. Agora tem um detalhe. Eu não tenho partido político, mas eu sou anticomunista. Porque comunismo não anda junto com a Bíblia, irmãos. A Bíblia e o comunismo são antagônicos. Então a gente, como servo de Deus, tem que ser anticomunista mesmo. Não existe comunismo na Bíblia, porque a bandeira do comunismo é a bandeira do feminismo, é a bandeira do aborto, é a bandeira de tantas coisas, irmãos. Nós não somos comunas. Aleluia. Crente, ele anda com a Bíblia. A gente só influencia porque a gente tem Bíblia, irmãos. Amém? Aí qual é o exemplo que eu quero usar? Olha só, irmãos, e eu vou explicar aqui bem direitinho. Todo servo de Deus, ele deve amar todas as pessoas, sim ou não? Independente da classe social, independente da opção sexual, independente da estética da pessoa, independente de cor e de raça. Nós temos que amar todas as pessoas. Então, crente não pode ser racista. Amém? Amém. Só que o que está acontecendo nos nossos dias, irmãos, muita gente não enxerga. É que aconteceu aquela atrocidade lá nos Estados Unidos, não aconteceu? Aconteceu aquela atrocidade que aquele policial matou aquele rapaz preto, porque hoje, eu não sei se você sabia, mas uma parte da galera afrodescendente, elas se sentem excluídas quando elas são chamadas de negras, olha só. Aí agora o termo mais correto para boa parte é ser chamado de pretos. Então, os pretos, e alguns ainda gostam, e que eu acho normal, e os negros, são terminologias aí, e nessa semana foi um preto, um negro, que foi morto por um militar. E aquilo foi uma atrocidade, cara. Aquilo ali, de forma muito clara, foi racista. Foi mesmo. E a gente precisa dizer não ao racismo. Só que preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer. A gente não tem que ser induzido, irmãos, por aquilo que a mídia traz. Vocês sabem quem está por trás de toda essa campanha que tem sido levantada nesses dias? O comuna. Tudo isso é para denegrir a imagem da polícia. E cara, você não viu nenhuma manifestação minha sobre tal, certo?
Eu botei a manifestação dizendo que eu sou contra racismo, que eu não sou racista e que o mundo, ele precisa combater o racismo igual, certo? Nas manifestações que tiveram antes de ontem, a galera que estava manifestando lá nos Estados Unidos assassinou um soldado negro. Um sargento da reserva de 70 anos, ele foi assassinado a tiros, ele era negro. Alguém viu a Globo colocar isso no ar? Alguém viu? Quer dizer que um negro que morreu no início da semana, ele era o preto que morreu no início da semana, ele era um preto mais importante do que o preto que morreu ontem na manifestação. A gente precisa estar antenado com tudo que está acontecendo no mundo. Não ao racismo. Hashtag levante no mesmo. Não ao racismo, mas não seja influenciado por política, irmão, ande de acordo com a Bíblia. A Bíblia, ela diz não ao racismo. Todos os dias, irmãos, aqui no Brasil, negro morre. Todos os dias aqui no Brasil, negro é assassinado. Você já viu, irmão, manifestações aqui no Brasil, das quais essa desses dias? Não, por que não, irmãos? Porque veio lá dos Estados Unidos, veio uma galera comum aí que levantou essa questão, que é uma questão louvável, irmãos. Mas a gente tem que entender que o não ao racismo está acima de qualquer questão política e religiosa. Somos todos iguais. Levanta outra hashtag aí. Somos todos iguais, todos, independente de cor, de credo ou de raça. Todos. Não ao racismo, realmente. Mas seja bem politizado, irmãos. Entenda o que está por trás das questões sociais que têm sido levantadas nos nossos dias. A gente precisa estar esperto. Né? Você viu alguém? Fora eu, no Instagram, lamentando a morte do policial negro que foi assassinado? Pensa nessas coisas aí. Nós não devemos ser influenciados, irmão. Nós devemos influenciar. Quando Jesus diz assim: sejam a luz do mundo e sejam o sal da terra, ele está falando sobre influência. Ele está dizendo que nós temos que influenciar. Aí, irmãos, a gente influencia a partir de quê? Olha só. A gente influencia a partir de atos e de comportamentos. A partir de atos e de comportamentos. E a gente influencia a partir de palavras. Preste atenção. A partir de comportamentos e de atos. É a nossa forma de ser. É a nossa forma de proceder. Nós influenciamos pessoas pela nossa forma de proceder. Mas olha só, a gente também influencia pessoas a partir das nossas palavras. E palavras, irmãos, vocês sabem, principalmente para esses dias de quarentena, eu quero enfatizar isso, que palavras, elas podem ser faladas ou escritas. Nós influenciamos por meio de palavras faladas ou escritas. Faladas ou escritas. É forma de influência. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós escrevemos, pode influenciar pessoas e influencia. Por exemplo, quando você lê o livro de alguém que você gosta muito, naquilo que você lê, você é influenciado. Você diz: caraca, o autor aqui, que sacada desse autor, e você toma aquilo para a tua vida. E tem gente que tem tomado para a vida um monte de coisa que não agrada a Deus. Tem gente que lê de tudo, menos a Bíblia. Tem gente que lê todo o livro, menos o livro cristão. E é influenciado por tudo isso. Eu vejo gente dizendo que chora quando lê todo o livro. Eu nunca vi postar dizendo que chorou quando leu a Bíblia. Olha, irmãos, escrita, palavras escritas, elas influenciam.
Palavras ditas, elas influenciam. E a Bíblia, ela nos diz, irmãos, lá em Colossenses capítulo 4, no versículo 6, que as nossas palavras, elas devem ser temperadas com sal. Sabe o que é? Ou que são palavras temperadas com sal? É que as nossas palavras, o próprio Paulo, ele explica, irmão, no capítulo 4, verso 6 de Colossenses, é que deve ser agradável para as pessoas que escutam, irmãos, e para as pessoas que leem. As nossas palavras devem ser temperadas com sal. Sabe, tem gente que diz assim, quando eu sei me utilizar das palavras, irmãos, porque a Bíblia diz, irmão, lá em Eclesiastes, tem tempo de falar e tempo de calar. Sim ou não? Tem tempo de escrever, tem tempo de parar de escrever. Tem tempo para tudo. A Bíblia diz em Tiago que a gente deve ser mais pronto no ouvir do que no falar. Porque quando a gente fala demais, muitas vezes a nossa palavra não é temperada com sal. Tem gente que se gaba de dizer assim, comigo é assim mesmo, eu falo a verdade na lata. E você é crente? Ei, você é crente? Porque a Bíblia me ensina que a gente tem que dizer a verdade, mas não é na lata, tem que dizer a verdade temperada com sal, de uma maneira que não venha machucar, de uma maneira que não venha ofender. As nossas palavras precisam ser temperadas com sal. E nesses dias de quarentena, onde é que as nossas palavras são mais comunicadas, irmãos, e a dos outros? Nas redes sociais. É onde as pessoas mais têm se comunicado e onde nós mais nos comunicamos. Por exemplo, você está agora em uma mídia social agora, alguns de vocês. Quer dizer, todos, né? Porque o YouTube não deixa de ser uma mídia social. Você está agora, a gente está se comunicando por meio desse instrumento, seja o YouTube, seja o Instagram agora. Olha só, porque é a ferramenta que nós temos para esses dias. E aquilo, irmãos, preste atenção, que eu demonstro no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nesses dias de quarentena, eu vou dizer algo aqui pesado. Eu vou falar temperado com sal, mas pesado. O que eu demonstro nesses dias de quarentena, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, seja lá onde for, no Facebook, é o que eu realmente sou. Quando eu digo eu, não estou falando do Maxwell, eu estou incluindo vocês. É o que realmente somos. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que a boca fala do que o coração está cheio. Quando ela está dizendo de falar, ela está falando de quê? De palavras. Só que palavras podem ser escritas também. Porque tudo que sai pela boca saiu primeiro da mente, não é? A escrita ela sai da mente. Tem pessoas que têm até o hábito, quando está escrevendo, elas estão falando na mente ou estão falando altivamente. Aí presta atenção, se a boca fala do que o coração está cheio, o que eu demonstro nas redes sociais, nesses dias de quarentena, é o que o meu coração está cheio. Diga ai, ai, ai. Porque tem um monte de crente, entre aspas aí, que tem demonstrado um monte de coisa nesses dias de quarentena. Sabe o que é que Jesus diz mais? Tudo isso foi no Sermão do Monte. Sabe o que Jesus disse mais? Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que é o tesouro? É aquilo que nós valorizamos. E aquilo que nós mais valorizamos é onde o nosso coração está colocado, nosso coração está posto. Olha nas redes sociais, irmãos, onde está o coração de muita gente, inclusive da igreja. E eu não quero falar da Assembleia de Deus, da Quadrangular,
eu não quero falar lá da presbiteriana, nem da batista, nem da Betânia sede ou da Cambona, da Betânia Clima Bom. Olha, se você, nesse exato momento, que eu espero que você não faça isso, né? Porque eu estava meio babacado, deixa eu abrir um parênteses aqui. Segura essa frase aí, Thales, espero que você não faça isso, porque se eu esquecer de falar o que eu vou falar, se eu disser essa frase eu vou relembrar, certo? Olha só, se você fosse sair agora do YouTube, do Instagram, de acompanhar essa live, adorar o Senhor junto conosco, e você fosse olhar no Instagram, no Facebook, você ia ver um monte de irmão da nossa igreja que não está acompanhando o culto, mas está postando coisas, está publicando. Tem gente que talvez esteja até acompanhando live do mundo. Neste momento, eu dava meia babacada aí quando o Michel Louvor estava aqui, porque quando o Michel Louvor estava aqui, eu estava acompanhando como é que está o funcionamento no YouTube e no Instagram. E o grupo no Instagram, a nossa página no Instagram, estava com 18 pessoas e começou a entrar um monte de gente, não saía de 18. Um monte de gente entrando em 18 lá. Aí depois um monte de gente entrou, caiu para 16. Eu disse, hoje como é que funciona isso? É simples, irmão. Tem gente que só entra no Instagram para querer dizer assim, olha, eu apareci aqui para a galera ter a ideia de que, ei, está contando, mas depois sai. Olha os números aí. Aí no final da transmissão, aí tem lá 80 pessoas participou da live, mas só 20 e poucas continuaram. Entende? Porque tem coisas que influenciam mais essas pessoas do que a palavra de Deus anunciada. Amém? Eu lembrei, Carlos, nem precisa. Amém? Aí o que é que acontece? A nossa maneira de influenciar, irmão, nesses dias, é pelas redes sociais. Salvo aqueles que estão trabalhando ainda, nesses dias estão em serviços essenciais, eles podem influenciar lá no trabalho, no ônibus, na carona que pega, no Uber, no táxi, seja lá como for. Mas fora isso, irmãos, é nas redes sociais. Aí preste atenção. Em que nós devemos influenciar, irmãos? Em que nós devemos influenciar? Como cristãos, nós devemos influenciar na vida das pessoas, na moralidade. Sabe o que é moralidade? Moralidade fala de vida moral. Vida moral fala de proceder correto. Nós, como cristãos, devemos influenciar o mundo com uma maneira correta de viver. Qual é a maneira correta de viver, irmãos? Vou citar aqui algumas coisas. Olha o que é moralidade. Moralidade é viver bem com as pessoas. Moralidade é não ser racista. Moralidade é não ser homofóbico. Moralidade é não ser preconceituoso. Uma vida de moralidade é você viver debaixo dos padrões de Deus e dos padrões governamentais. Uma vida de moralidade é você respeitar todo mundo. Você ter uma vida moral adequada é você não falar palavrão. Você ter uma vida moral adequada é você falar com todo mundo, ao invés de todo mundo ter raiva de você. Sabe, irmãos, tem crentes que influenciam, Thales. Thales, tem crentes que influenciam negativamente. Misericórdia. Quer ver crente que influencia negativamente? É aquele crente que ninguém na rua gosta dele. Olha a influência dele. Ele se gaba do título de troféu do mais odiado da rua. Que vizinho nenhum gosta dele. Por quê? Porque ele é chato, cabuloso, briga com todo mundo. Qualquer lixinho na rua é motivo dele esculhambar, esculachar e querer dar tapa na cara dos outros.
Ele influencia mesmo. Sabe o que a rua toda diz? Olha a influência dele. Toda a influência negativa dele gira até para uma coisa boa, porque a rua toda diz: um dia que eu for crente, eu não vou ser crente igual a esse aí, não. Pelo menos uma boa influência, né? Porque todo mundo sabe como ser crente e como não ser. Aí esse mau exemplo, o povo diz: crente aí como esse eu não vou ser. Nós temos que ter um padrão de moralidade, irmãos. Olha o que é que a gente fala, do nosso comportamento. A gente tem que influenciar na honestidade, na sinceridade. Ninguém nesse mundo deveria ser mais honesto, sincero e verdadeiro do que os crentes. A gente deve influenciar na vida de santidade, irmãos. Sabe o que a gente chama de vida de santidade? Você pode comprar um monte de livro com esse título, irmão. Quando você encontrar esse título, pode lembrar que está relacionado a isso: vida de santidade, vida de consagração a Deus, piedade. Uma vida piedosa é uma vida aos pés do Senhor, segundo a Bíblia. E nós temos que influenciar o mundo, irmão, com padrões de moralidade santos. Santos. Desde que eu me entendo por gente cristã evangélica, que foi aos meus 18 anos que eu entreguei minha vida a Jesus, que eu conheço essa frase: quando o pecado estiver em moda, o cristão deve estar fora de moda. Não é frase minha não, nem sei de quem é. Quando o pecado está em moda, o cristão deve estar fora de moda. Ei, não é o mundo que tem que influenciar meus comportamentos. Eu que tenho que influenciar os comportamentos do mundo. Amém ou não amém? Amém. A nossa vida, ela deve ser um exemplo, irmãos, um exemplo de vida com Deus. Você tem, irmão, que destilar isso no mundo. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver Deus em você, Deus nas suas atitudes. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí, onde pode refletir, irmãos? Ou onde vai refletir o nosso grau de influência? Olha só, eu vou citar aqui 4 coisas. São bem mais, não quero citar só 4. O nosso grau de influência dentro da sociedade, ou o grau de influência da sociedade para conosco também, vai refletir na moda, na religião, nos esportes e na política. Perceba que a influência faz com que padrões de moda, de religiosidade, de política sejam modificados. Olha só, hoje, nesse avançado tecnológico, agora todo mundo é influencer, né? Tem gente que não sabe ler nem escrever, mas se diz influenciador de língua portuguesa. No Instagram, não pode olhar. Entra lá na página de alguém, influencer digital. Aí quem é o influenciador digital? Cara que nem concluiu a 4ª série. Ô irmão, vamos ser sérios. Eu não estou menosprezando, irmão, quem não estudou. Mas influência, irmãos, a gente só influencia quando a gente tem autoridade em algo, certo? Como é que eu posso influenciar alguém com a Bíblia se eu não vivo a Bíblia? Como é que eu posso influenciar alguém? Vamos lá, deixa eu dar aqui um exemplo. Como é que eu posso influenciar alguém em educação se eu não sei nada de educação? A gente só vai influenciar, irmãos, a partir daquilo que nós conhecemos. Mas essa era a era do influencer. Com um R bem puxado, né? Influencer. Todo mundo é influencer. Aí você vai olhar e realmente tem um monte de influencer.
Tem gente que influencia por errado, tem gente que influencia por bom. Tem mais que influencia por errado do que por bom. Pode olhar aí, irmãos. As redes sociais que você vai ver. Tem influenciador digital, tudo quanto é jeito. Tem influenciador digital que não conhece nada de política, mas ele é influência de política. Aí o cara é ateu, imoral, e um monte de pai e mãe deixa os filhos assistirem a programação dele. E ele se diz influenciador. Está influenciando os teus filhos a desacreditarem de Deus, a mentirem para os pais e a terem um padrão de vida imoral. É o que a gente vê nas redes sociais. Mas olha só, ao contrário, irmão, do mundo nos influenciar, nós temos que influenciar o mundo. Então, irmãos, ó, se a igreja é a agência de Jesus Cristo aqui na terra, você crê que a igreja é a agência de Jesus aqui na terra? Diga amém. Amém. A igreja é a agência de Jesus aqui na terra. Então quem é que tem que influenciar o mundo? Quem? A igreja, irmão. Não é o mundo influenciar a igreja, não. É a igreja influenciar o mundo. Então o mundo, ele tem que ser influenciado pela nossa maneira de vestir, pela nossa maneira de fazer política, pela nossa maneira de religiosidade. O mundo precisa ser influenciado por nós. Não é a irmã usar as roupas que o mundo usa. Vestir roupa quase nua, mostrando barriguinha. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Nesse tempo de influência digital, ó. Ok, tá. Nesse tempo de influência digital, a gente precisa ter muito cuidado, irmãos e irmãs, com a nossa maneira de proceder e com aquilo que a gente demonstra, irmãos. Olha só, eu quero dar aqui exemplo de algo que eu vejo com muita frequência. Exemplo de algo que eu vejo com muita frequência nas redes sociais, que é o seguinte. Eu estou já concluindo essa mensagem. A gente vê pessoas da igreja, eu fico meio horrorizado com isso. A menininha da igreja, ela vai lá, posta uma foto no Instagram com um versículo bíblico. Olha, coisa extraordinária, né? Com um versículo bíblico, né? Diga aí sim. Por versículo. Porque ela posta a foto com o versículo bíblico, porque a foto ela está com a barriga de fora. Diga aí não. Aí bota lá o versículozão da Bíblia. Aí está lá a foto, a barriga toda de fora, ou com um shortinho, com um topzinho de biquíni. E o versículo bíblico lá. Ô irmão e irmã, antes de falar de santidade, seja santo primeiro. Lembre-se que aquilo que a gente faz influencia mais do que o que a gente diz. Então pode ter certeza, irmãzinha que está assistindo agora, que vai assistir um dia, que o que mais vai influenciar não é o versículo bíblico que você colocou, é a tua foto. Porque o marmanjão vai tudo querer olhar para a tua barriguinha. E tem umas que, diga-se de passagem, né? Tem a barriga pior do que a minha. E fica postando as fotos as sensuais. Eu não sou gordofóbico não, tá, irmãos? Eu não sou. Né? Mas, por exemplo, eu não tenho coragem de mostrar minha barriga. Aí pode dizer, é porque não se ama. Não, eu me amo. Mas eu me enxergo. Então eu sei, irmão, o que eu devo fazer e o que eu não devo. Entende? Aí bota lá o versículo. Bota lá, eu já vi, acredite nisso. Lá.
Vou cuidar do templo do Espírito Santo. Indo para academia. Aí a foto. Um shortzinho mostrando a perna inteira. Me perdoa, só cobre o periquito. E mais nada. Mostra a perna inteira, barriga de fora, e vai cuidar do templo do Espírito Santo. Falar igual Siqueira agora. Ô igreja, isso é templo do Espírito Santo? Ô igreja, é templo do Espírito Santo? Não. É não. Pode ser templo de tudo, menos do Espírito Santo. Porque templo do Espírito Santo, ele tem que ser coberto. Só vai ser mostrado para o esposo ou para a esposa na intimidade. Quem entendeu diz amém. Amém. Nós devemos influenciar, irmãos. Aí eu quero finalizar. Nesses dias de quarentena, irmãos, as nossas influências, sobretudo nas mídias sociais, nas redes sociais, elas dizem respeito a... Presta atenção no que eu falo, tem muito jovem aqui assistindo. Ela diz respeito ao que eu sigo e a quem eu sigo nas redes sociais. O que eu curto e a quem curto nas redes sociais. O que eu comento e a quem comento e como comento nas redes sociais. O que ou quem eu posto, publico e compartilho nas redes sociais. O que ou quem eu visualizo nas redes sociais. De que forma eu falo, eu cito, eu posto, eu compartilho. Porque, irmãos, nessa quarentena não tem lugar melhor para influenciar e ser influenciado do que nas redes sociais eletrônicas. Entenda-se por Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp e tudo mais que vier aí que eu não sei mais, que eu não conheço. Telegram e tanta coisa aí, ó. São os ambientes de influência desses dias de quarentena. Sim ou não? Aí, irmãos, irmã, vou dar um conselho aqui para você. Irmã, é com todo carinho, tá? Conselho para a irmã da nossa igreja, da comunidade evangélica Betânia. Eu estava vendo há umas semanas, eu acho que faz umas 2 semanas, eu mostrei para a pastora. Inclusive, para a pastora, eu não vou citar nomes aqui, mas, por exemplo, irmã, olha só. Se a Bíblia diz que eu tenho que influenciar as pessoas, aquilo que eu curto, aquilo que eu comento nas redes sociais, é uma maneira de influenciar. Preste atenção. Se você vê uma irmã compartilhando uma foto com barriga de fora, não curte não. No Instagram não tem a opção de dar dislike, né? Se tivesse, você metia lá o dislike. Como não tem, não curte não, porque quando você curte, você está sendo conivente. E eu vi, irmãos, há 2 semanas, isso acontecendo no Instagram. Aí eu olhei e disse, pastor, aqui, olha quem curtiu. Aí eu vi lá umas curtidas. De um bocado de irmã da igreja, de jovem, e de alguns jovens também, né? Porque os jovens não são besta, né? Vai curtir a irmã está com barriga de fora. Mas nem os homens devem curtir, irmão. A gente tem que curtir aquilo que edifica. Ou aquilo que, vamos lá, fugir do âmbito espiritual, nem tudo é espiritual. Mas coisas que não possam denegrir a nossa imagem nem a nossa fé. Você está entendendo? A gente não pode estar curtindo tudo, não. Ó, tem coisas que servos e servas de Deus compartilham
até com versículo bíblico de texto assim, que muita gente acha maravilhoso, eu não concordo, eu não curto. Aí tem coisa, irmão, que eu não tenho que curtir nem comentar não, porque isso é o meu grau de influência, é o teu também. Então, se eu quero influenciar, irmãos, nas redes sociais, eu tenho que prestar atenção a quem eu sigo. Quem é que você segue nas redes sociais? Ei, quem é que você segue nas redes sociais? Eu quero falar sobre tudo de Instagram, né? Porque assim, o Facebook é até diferente, né? O Facebook é aquela ideia de vamos ser amigos, né? Vamos ser amigos no Facebook, né? A rede social. Aí o cara me adiciona, eu aceito ele como amigo, eu adiciono o cara me aceita como amigo. É uma ideia de relacionamento, que nem sempre vinga, né? Porque tem gente que a gente adiciona, ou às vezes que a gente é adicionado e nunca a gente troca uma ideia na vida, só é número ali para encher no Facebook. Mas no Instagram é seguir. Ei. No Instagram é seguir. O que é que nós temos que seguir, irmãos? O que é que nós temos que seguir? Aquilo que não vai denegrir a minha imagem e o meu testemunho. Se for algo que desagrada a Deus, eu não posso seguir, irmãos. Eu não posso. Olha, tem páginas de humor que eu sigo. Aí quando eu vejo que já começa a forçar a barra e o humor vem com palavrão, eu deixo de seguir. Tem vezes que é até engraçado, irmão. Mas o que é que eu vou estar rindo lá do palavrão que foi solto? Eu vou lá e deixo de seguir. Sabe por que se eu sigo, irmãos? Mídia social eletrônica é igual a uma rede social. Uma rede social, deixa eu encontrar o termo mais adequado. Uma rede social no ao vivo. A rede social é uma célula é uma rede social, mas é uma rede social viva, não é eletrônica. A célula, estou falando da célula da tua casa. E você tem um líder de célula aqui da igreja. Eletrônica aí, o Facebook, o Instagram, é uma rede social também. A Bíblia diz que tem momentos, olha só. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Tem rodas sociais que eu não devo fazer parte. Então, irmão, se eu quero influenciar nos tempos de quarentena, eu tenho que ter cuidado no que eu curto, no que eu sigo, no que eu compartilho. Em nome de Jesus. Preste atenção no que você compartilha, irmãos. Já teve vezes que aconteceu muito isso comigo, irmão, que eu vou te citar aqui. Eu li algo assim à primeira vista, e eu disse, cara, que coisa massa, eu vou compartilhar. Aí vai lá, eu compartilho lá no Story, né? Do Instagram, vou lá, compartilhei. Aí depois eu vou ler novamente. E eu não me apercebi que tem um palavrão lá. Aí eu, misericórdia, Senhor, Cristo tem poder, já valeu lá, excluí. Aí eu vou lá e excluo, apago. Só que tem um monte de crente que bota assim mesmo. Aí tem outros que cobram palavrão, e você tem que cumprir o palavrão, você tem que não botar. Você tem que não botar, porque você está compartilhando algo que o cara que fez, ele curte o palavrão, e você curtiu também. Olha como uma coisa melindrosa, irmãos. Ah, pastor, mas é difícil demais ser crente. Palavra de domingo. Os mandamentos do Senhor não são penosos para aqueles que são filhos de verdade. Se eu sou filho, irmãos, o meu comportamento tem que ser diferente, adequado com a palavra de Deus. Como anda a sua influência nesses dias? O que é que você tem compartilhado nas redes sociais? Se nesta hora alguém for lá no history do teu Instagram, o que é que tem compartilhado lá? Se nessa hora
alguém for lá no... É feed, né? Chama, é feed. Eu sou péssimo, irmão, em inglês. É feed, né? Não é feed uma égua, não era feed, não. É feed. Se ela for olhar o teu feed, o que é que tem lá compartilhado? Ei, preste atenção. A gente influencia nessas coisas, irmãos. O que é que a gente tem compartilhado? Eu quero até abrir um parênteses aqui, irmão, para fazer um apelo e também uma crítica. A galera da nossa igreja consegue compartilhar tudo, menos uma divulgação da nossa igreja. Olha aí. Você divulga tudo, cara, no teu history. Você compartilha tudo no teu feed. Você compartilha tudo no Facebook, até besteira. Mas nesse tempo de quarentena eu não vi você compartilhar uma vez algo da nossa igreja. Ah, pastor, isso é besteira. Não, isso demonstra o grau de amor que você tem pela sua igreja. Tem gente, irmãos, que diz assim, é porque eu não gosto de comentar. Ei, irmão, chega mais próximo aqui. É porque eu não gosto de comentar, pastor. Não é verdade, não. Porque eu já vi pessoas aqui na igreja que dizem que não gostam de comentar e eu vejo ele comentando em um monte de página de besteira. Eu vejo comentário. Significa dizer que não tem prazer em comentar nas coisas da igreja. Essa é a verdade. Tem vezes que a página da igreja coloca lá algo, nem curtida tem. Da galera da nossa igreja, irmão. Ei, qual é a melhor maneira de influenciar e de divulgar o evangelho em momentos de quarentena? Qual é? Mídias sociais. Qual é a melhor maneira de divulgar o nome de Jesus e divulgar a igreja em momentos de quarentena? Qual é? Mídias sociais. Irmãos, publica coisas da tua igreja. Ah, pastor, o cara compartilha de tudo, irmãos. Olha só, eu não quero me promover, não, irmão. Se eu quisesse me promover, eu já teria feito convites, irmão, faz tempo. O meu alvo é promover Jesus. Mas nessa promoção de Jesus, a gente precisa promover a igreja local. Porque para o evangelho ser divulgado, a igreja local precisa ser divulgada. Aí olha só, a gente compartilha no nosso lixo, no nosso feed, comentário de um monte de gente que nunca compartilhou nada da igreja. Irmãos, eu não estou mentindo, não. Eu conto nos dedos das duas mãos as pessoas que compartilham nos seus stories coisas da nossa igreja. Eu boto no dedo da mão mesmo. Eu sou uma delas. A pastora é outra delas. Quer ver? Eu vou citar nomes aqui para elogiar. A Cacau é outra delas. A Aline do Tânia é outra. A Andréia do Wilson é outra. A Andresa, a discípula da Cacau, é outra. A Naya é outra. Deixa eu ver mais nomes aqui, tá? O Juan é outro. A Nina é outra. Estou falando daqueles que fazem com frequência. A Dani é outra. Sabe, e louvado seja Deus por isso, por essas pessoas. Mas são muito poucas, irmãos. Ei, vamos divulgar a igreja. O prédio está fechado. Como é que a galera vai saber que está tendo culto? Sabia que tem gente da igreja, irmão, que me disse assim: ô pastor, está tendo culto normal toda quarta-feira? Eu não estava sabendo, sério. Sério. Falta de divulgação, irmãos. Quem é que tem que divulgar? A gente. Isso é grau de influência.
A gente precisa influenciar. E uma das maneiras de influenciar nesses dias, irmão, a gente precisa divulgar a igreja. Divulga as atividades da igreja, irmão. Eu sei que tem pessoas que não divulgam porque não sabem, né? E isso eu dou o braço a torcer, principalmente para a galera mais madura, que não sabe fazer isso, né? Não sabe, eu sei disso. Mas a massa da nossa igreja é jovem. E pode olhar, irmão, que jovem, ele compartilha tudo, divulga tudo. Ô irmãos, vamos divulgar, vamos compartilhar as coisas da nossa igreja. Amém. Eu quero fechar um parênteses aqui. E abrir novamente. Divulga, bomba aí nas redes sociais que domingo a gente vai ter Santa Ceia. Tem gente que ainda não está sabendo. Eu enviei para o individual de algumas pessoas no WhatsApp que não faz parte do grupo. E no Instagram também, dizendo que vai ter envios áudios, dizendo que a gente vai ter Santa Ceia no domingo, mas ainda tem gente que não sabe. Tá? É porque eu tenho percebido algo nesses dias, irmãos, que tem gente que não tem nem prazer de entrar no grupo do WhatsApp da nossa igreja. Ô irmãos, quem me conhece sabe, eu só compartilho lá no grupo do WhatsApp da igreja algo que eu sei que edifica e que está inteiramente relacionado com a igreja. Ou pedido de oração, ou informação, eu divulgo lá. Então, se um dia chegar uma notificação lá no teu WhatsApp, e você vê lá o nome do pastor Maxwell, ou mesmo que não veja, mas está no grupo da igreja, olha, né, dá uma lida, né, porque esse é um momento, irmãos, que a gente só tem a tecnologia ao favor do reino nesses dias. Só a tecnologia, momento de quarentena. E a gente precisa influenciar. Diga amém. Amém. Aí eu encerro dizendo, se mostre nas redes sociais, irmão. Eu não estou dizendo se amostre, né? O se amostrar, né? Que é uma frase aí popularizada, não é se amostrar, é aparecer, né? Não estou dizendo se mostra, quer se mostrar. Dê testemunho de crente nas redes sociais. E quem é crente de verdade vive Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem não se envergonha fala de Jesus nas redes sociais. Amém? Quem não se envergonha fala de Jesus nas redes sociais. Posta ela cantando, mesmo sem saber cantar, dançando, mesmo sem saber dançar, escrevendo, mesmo sem saber escrever. Eu vejo muita gente fazendo isso, irmão. É verdade. Você vê que eu vou lá de caraca, não é? Olha que ousadia, é sério, que corrida, viu? Olha que ousadia essa pessoa. Ela não sabe cantar, mas botou lá a legenda, adorando ao Senhor. E meteu lá no Instagram. Adorando ao Senhor, tem influência. Não sabe dançar mal, ué. Eu não sei dançar. E também tenho vergonha de aqui você cantando, é porque depois de 2 meses você vai se acostumando, né? Agora se eu estar lá dançando, eu estar dançando, irmão, eu ia estar mostrando que eu não tenho vergonha de Jesus. E eu devo ver que um monte de gente fazer isso. A gente que não sabe escrever, que bota lá. Tem ver quando é mal, tem gente que dá uma dor assim no coração, né? Porque assassinou a língua portuguesa. Mas quando você olha a intenção, cara, você diz que coisa extraordinária. Olha o que a pessoa está mostrando. Ela não tem vergonha de mostrar que é crente. E tem um monte de crente que tem vergonha de mostrar nesses dias de quarentena. Na verdade, tem um monte que já se desviou. Né? Quando o culto voltar, a gente vai ter que ir atrás de um monte de ovelha que se desviou. Mas em nome de Jesus, você que permanece firme, é tempo de influência, irmãos. A partir de hoje, ó, pega o teu Instagram, pega o teu WhatsApp, o teu Facebook e começa a bombardear de comunicação sobre a nossa igreja, de passagens bíblicas, de testemunho do que Deus realizou na tua vida, em nome de Jesus. Como é que ela não está com saudade da minha cela?
Toda semana eu vejo a Andresa fazer isso, a Andresa. Aí ela bota lá, que saudade da minha série. Aí ela bota lá, estou aqui louvando, e a Andresa lá louvando, adorando ao Senhor. A Andresa é uma nova decidiu, louvado seja Deus pela vida dela. Entende? Essas coisas, irmãos, que nós temos que fazer nesses dias. Nós precisamos influenciar. Ei, nesses dias de quarentena, quantas coisas de Deus você colocou no seu listão? Põe a balança. Quantas coisas seculares você colocou? Nesses dias de quarentena, quantas coisas em páginas bobas você comentou? Em quantas páginas sérias de Deus você fez um comentário? Nesses dias de quarentena, quantas páginas e pessoas que não influenciam você começou a seguir? E quantas evangélicas que agradam a Deus você segue? Olha, irmão, quando a gente coloca na balança, a gente percebe quem tem nos influenciado e a quem nós temos influenciado. Pensemos nessas coisas. Ministério, vem aqui. Pode ser até só o Thales e o Danilo, né? Para cantar, vai valer a pena. Para cá ficar ganhando suporte aí. Se não vai acontecer nada no YouTube e no Instagram. Se a gente fosse ler Marcos capítulo 5, a partir do primeiro versículo, do versículo 1 ao 20, a Bíblia vai falar do endemoniado gadareno. Pode até apagar aqui já. O que é quem foi o endemoniado gadareno? Foi um cara que teve um encontro com Jesus. Alguns estudiosos calculam que ele poderia ter cerca de 2.000 demônios dentro dele. E ele foi liberto pelo Senhor Jesus. A Bíblia deixa muito claro porque todo mundo tinha medo do gadareno. Ou seja, ele era uma influência negativa. Só que a Bíblia diz que Jesus libertou o gadareno. E a Bíblia diz no versículo 20 algo extraordinário. Porque antes do 20, quando Jesus liberta o endemoniado gadareno, Jesus diz assim para ele: diz, vai para os da tua casa, anuncia sobre mim, porque o gadareno queria continuar seguindo a Jesus como os 12 apóstolos. E Jesus diz assim: não faz diferente, vai lá divulgar na tua casa. E o gadareno sai, mas a Bíblia diz, Gadara era o nome de uma cidade que era muito vizinho de Gerasa. É por isso que algumas versões não fala de endemoniado gadareno, mas de endemoniado gerazeno, que eram duas cidades vizinhas. Eram duas cidades pequenas que ficavam numa região chamada Decápolis. O que era Decápolis? Um conjunto de 10 pequenas cidades. Eram 10 pequenos povoados. E a Bíblia diz, irmãos, em Mateus 5, verso 20, que pela vida de uma única pessoa, daquele ex-endemoniado, Thales, 10 cidades conheceram a Jesus Cristo. Diga aleluia. 10 cidades, irmãos, por conta de uma só pessoa que influenciou multidões. Ele era eloquente? Não. Era teólogo? Não. Era uma simples pessoa que tinha passado uma vida inteira endemoniada, mas foi liberta e agora saiu. Onde ela passava, ela falava do amor de Jesus. E pode ler Marcos 5:20, que vai dizer: e todos de toda a região de Decápolis se maravilhava do que aquele homem falava e do que aquele homem dizia. É esse grau de influência, irmãos, que nós temos que ter nesses dias. Nós não podemos estar, irmão, socialmente, fisicamente com as pessoas, mas nós temos as redes sociais, as mídias digitais que nós podemos usar ao nosso favor nesses dias. Seja um evangelista,
seja um missionário, seja alguém que agrada a Deus, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu WhatsApp, no seu Telegram, em todas as mídias digitais que você faz parte. Seja influência em tempos de quarentena. Feche seus olhos aí em casa, porque quando tudo isso passar, você vai chegar à conclusão que não foi perca de tempo, porque vale a pena. Vale a pena servir a Jesus. Compensa servir a Jesus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena. Bem baixinho, ministério. Pode continuar cantando bem baixinho. Que vai valer a pena mesmo. Quero encerrar esse momento orando, pedindo ao Papai do Céu que possa estar nos abençoando, para que sejamos influência em toda a nossa vida,
Que não sejamos mais influenciados, irmãos. Que sejamos pessoas influentes neste mundo. O mundo precisa do exemplo da igreja. Exemplo de moralidade, de piedade. Exemplo de devoção a Deus. E só a igreja, irmão, só a igreja pode transformar esse mundo. Mas a única maneira da igreja transformar o mundo é por meio da influência de cada cristão. Eu lembro de que quando o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o verso 2, ele deu a seguinte recomendação a Timóteo. Ele disse assim: Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, que você viu em mim, que viu eu praticar, anuncia isso a outras pessoas. Paulo estava querendo dizer: Timóteo, toda a influência que eu exerci sobre a tua vida, tenha sido por palavras ou por atitudes, faz o mesmo, divulga para outras pessoas. Na primeira carta, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, verso 12, Paulo diz assim: Timóteo, seja exemplo para os fiéis, exemplo no comportamento, exemplo na fé, no falar e no proceder. Isso é influenciar, irmãos. Nós influenciamos com o que nós falamos, com o que nós escrevemos e com a nossa maneira de se comportar. Sejamos influência no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp e nas mídias digitais. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a tua igreja, a começar em mim, que a tua igreja possa ser sal, possa ser luz neste mundo, que o mundo jamais adentre as portas da igreja, mas que a igreja adentre o mundo inteiro, Pai. Que a igreja jamais sofra a influência do mundo, mas que o mundo seja influenciado pela tua igreja, Pai. Que nós, como teus servos, possamos viver de uma maneira digna, como diz Paulo, da vocação que nós somos chamados. Dignos da maneira de viver de um verdadeiro filho e filha de Deus. E que o nosso proceder nesses tempos de quarentena, que se expressa sobretudo nas redes sociais digitais, seja um verdadeiro exemplo para todos que verem, que presenciarem, Pai. Que aquilo que nós compartilharmos seja no mínimo algo que não escandalize o Evangelho. No mínimo isso, Senhor. Porque nem todas as coisas que nós vamos compartilhar serão espirituais, mas que sejam coisas que não desagradem ao Senhor. E que no máximo sejam coisas que glorifiquem ao Senhor, Pai. Naquilo que nós compartilhamos, naquilo que nós divulgamos, naquilo que nós curtimos, naquilo que nós comentamos, naquilo e naqueles que nós seguimos. Que em nome de Jesus, por meio do nosso proceder, Pai, nos stories, naquilo que nós compartilhamos no feed, no Instagram, nas publicações do Facebook, naquilo que nós comentamos, Deus, no WhatsApp, que tudo possa servir para que o teu nome seja glorificado e para que o testemunho da tua igreja seja preservado, Pai. Que possamos influenciar nesses dias de quarentena. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Toma a tua igreja em tuas mãos. Pela misericórdia do Senhor, como ministro do teu Evangelho, eu quero abençoar cada uma dessas vidas, Pai, que estão neste momento acompanhando esta ministração, que em outro momento estarão também acompanhando por meio do que vai ficar gravado. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, Pai, e que em nome de Jesus, em cada um de nós, haja uma sede e uma fome pelo Senhor e pela tua vontade.
e por revelar o Senhor nessa humanidade que é carente do Senhor, Pai. Que sejamos luz e sal nas nossas redes sociais digitais. Eu abençoo o teu povo e eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo que assim o será, e quem concorda diz amém. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, e nós estamos encerrando neste exato momento.